Graça e paz de Cristo Jesus, seja bem-vindo a mais um momento para estudarmos e aprendermos juntos a respeito de mais uma disciplina espiritual, hoje a disciplina da oração. Nós vamos à palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8, que nos dizem assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Textos como 1 Tessalonicenses 5, verso 17, também nos diz: orai sem cessar. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1, os discípulos pedem a Jesus Cristo: Senhor, ensina-nos a orar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos diversas passagens nos ensinando e nos conclamando ao cultivo de uma vida de oração. Orar é se relacionar com Deus através de um diálogo íntimo, pessoal. Esse diálogo ele pode ser na forma de palavras, de pensamentos, de lágrimas. Ele pode ser de maneira muito particular, individual, entre nós e o nosso Deus, mas ele pode ser também na companhia de outros filhos e servos de Deus que creem e amam ao mesmo Deus a quem nós cremos e amamos. Orar é pedir, agradecer, reconhecer Deus nas suas qualidades, ou seja, louvá-lo e bendizê-lo por aquilo que ele é, seus atributos, também agradecê-lo pelos seus feitos, especialmente por ele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para ser morto em nosso lugar, pagando a nossa dívida de pecado na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, sem pecado, o Deus Filho Todo-Poderoso, cultivando uma vida de oração. E essa vida de oração de Jesus Cristo, em passagens da Escritura, a Bíblia diz que ele costumava levantar-se alta madrugada e retirava-se para lugares desertos e ali orava. Orar é simplesmente indispensável para nós termos uma vida de santidade diante de Deus, uma vida de vitória sobre o pecado, de alegria sobre as provações. Se orar é tão importante, é tanto que depois da meditação bíblica, a oração é a disciplina espiritual mais importante. Então, por que muitos de nós temos tantas dificuldades em cultivar uma vida de oração? Precisamos entender que tudo aquilo que demonstra e que requer dependência de Deus significa, de alguma maneira, uma luta contra a nossa natureza pecaminosa. Porque todo pecado, de alguma maneira, é um convite a se viver independente de Deus. Nós temos dificuldade em admitir, especialmente na prática, que dependemos de Deus. Insistentemente, a nossa natureza nos tenta a querer ser autônomos, ser independentes do nosso Deus. Temos também a dificuldade, às vezes, da falta de conhecimento acerca da oração. Conhecer a respeito da oração, do que é a oração, de como orar, é importante. Saber, por exemplo, que a oração deve ser feita sempre em nome de Jesus Cristo. Ele é o mediador. Através dele, nós temos acesso ao Pai. Conhecer, por exemplo, a palavra de Deus e orar com base na palavra de Deus, porque quando nós pedimos
as promessas que estão registradas na palavra de Deus, nós oramos segundo a vontade de Deus, uma vez que a vontade do Senhor está revelada na Bíblia. Também temos a oposição de Satanás. Satanás não deseja que nós oremos. A oração, através dela, o Senhor fortalece espiritualmente o cristão, santifica, visita o crente com poder, com graça, com capacitação espiritual para vencer as tentações. Se tem alguém que não deseja que oremos, é o inimigo. Satanás tenta de todas as maneiras, inclusive envia pessoas, situações para intervir os nossos períodos de oração, para atrapalhar a nossa vida de oração. Precisamos estar vigilantes acerca disso e saber que isso existe, que temos um inimigo que deseja que não oremos, para que em não orarmos fiquemos fracos espiritualmente e ele consiga nos tentar e nos levar ao pecado. Também a falta de oração de muitos de nós pode estar associada simplesmente à falta de planejamento. No mundo em que nós vivemos, onde o nosso tempo é disputado por tantas coisas, para orar se faz necessário nós separarmos um tempo para isso. De nada adianta a gente viver lamentando e nos culpando por não orarmos e todo dia agindo da mesma maneira. É necessário tomar a decisão. E ao tomar a decisão, a oração ela requer essa disciplina. E ao tomar a decisão, decidir inclusive qual é o seu horário de oração. Reservar um tempo para isso. E não permitir que outros afazeres, convites ou situações lhe retire desse seu tempo de audiência particular com o nosso Deus. Portanto, para não sermos prejudicados nas nossas orações, é precioso que nós separemos um tempo, nos planejemos e nos disciplinemos para ficar aquele tempo que nós planejamos em oração. Vale a pena, é muito importante, na verdade, dizer a você o seguinte: a oração ela deve estar junto com a meditação bíblica. Então veja, você deve começar os seus momentos particulares com Deus lendo a Escritura Sagrada. E depois que você lê, você toma um tempo para meditar acerca do que você leu. E aí as verdades bíblicas elas vão ganhando lugar no teu coração e elas vão sondando o teu coração. E você vai começar a perceber necessidades da sua alma, pecados, necessidades de outras pessoas, a partir da sua meditação bíblica. O Espírito Santo começa a lançar luz. E então, a partir da meditação, você começa a orar. Tem um cristão muito conhecido na história da igreja, um homem de muitas vitórias através da sua vida de oração, chamado George Miller. Ele dá esse testemunho do quanto que a vida de oração dele mudou quando ele passou a associar a leitura bíblica, a meditar no que foi lido e orar na sequência. Oração e meditação precisam andar juntas. A meditação na Escritura fornece o conteúdo para a nossa oração. E a oração, através dela, o Espírito de Deus ilumina a nossa mente para compreender mais profundamente as verdades que foram lidas na palavra de Deus. Então pratique desta maneira. Separe
tempo, se discipline, porque senão você não ora. Comece lendo a Escritura Sagrada, medite no que você leu e depois que meditar você passe a orar. E orar de todo o coração e você vai ver a mudança que isso vai exercer na sua vida de oração e o quanto que você será transformado. Deus deseja, através do Espírito Santo, te ensinar a orar. A oração é aprendida. Você pode pensar assim, mas eu oro tão pouco. Sim, é orando pouco que você pode evoluir para orar muito. Oração é um exercício espiritual. Os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Ela é aprendida. E ela é aprendida à medida que você pratica. É importante você ouvir reflexões como essas que você está ouvindo, você ler livros sobre oração, mas a partir daí você precisa orar. Senão nada muda. A oração a gente precisa impregnar a nossa vida dela. Tá certo? Também eu devo te dizer que é muito valioso a gente aprender princípios de oração e sermos estimulados espiritualmente com o exemplo de outros irmãos que cultivam vida de oração. Conversarmos sobre isso com eles, observarmos a vida de oração deles, isso nos encoraja muito. Que Deus abençoe a sua vida, que você não desista de forma nenhuma de orar. Se você não está orando, comece a buscar a presença de Deus em oração. Mesmo que você não sinta nada, parece que a tua oração não passa do teto, à medida que você perseverar, você vai começar a sentir a presença de Deus, a paz de Deus, a graça do Senhor visitando o teu coração. Siga crescendo na tua caminhada com Deus, aprendendo a orar cada vez mais e experimente o Senhor. Isso é um grande consolo para a minha alma, é você ter a certeza de que Deus lhe ouve. O Senhor ouve as nossas orações, mas não só ouve, Ele responde. E muitas orações são respondidas de forma que de maneira natural nós não conseguimos perceber. Mas o Senhor responde às nossas orações. Então, continue orando. Se você não estava orando, volte a orar. Cresça, aprenda, desenvolva-se cada vez mais na tua caminhada com Deus, porque essa é a única maneira de você ser uma pessoa santa diante de Deus, cada vez mais parecida com o Senhor Jesus Cristo, transbordando da presença, do amor, da graça e da misericórdia dele. Que Deus te abençoe.